Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no nosso cantinho de reflexão. E eu quero começar lendo um versículo que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Está escrito em 1 Coríntios 6:12. No vídeo anterior, intitulado Igreja do Senhor, usamos uma expressão dizendo o seguinte: que quando se forma uma congregação, né, é como um chiqueiro de porco. É uma expressão assim, um tanto chula, né, pesada assim, para o entendimento de muitos. Mas nós vamos esclarecer melhor isso. Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não é o templo, a denominação, e sim nós, as pessoas que formamos aquele grupo, que congregamos, né? Nos juntamos, nos reunimos, falamos, cantamos, adoramos com louvores, fazemos a nossa adoração, nosso louvor junto, né? Congregamos, conhecemos pessoas umas às outras, formamos amizade, formamos grupos de evangelismo, enfim, é um povo reunido por uma causa, que é aprender as coisas do reino de Deus, expressar o seu louvor e a sua adoração. Mas, quando a gente fala que isso começa como um chiqueiro de porco, significa exatamente o seguinte: se uma pessoa ela não foi criada dentro de um lar onde Deus realmente está ali presente, aquela pessoa não foi criada com uma educação espiritual, com um bom exemplo, né? Vendo seu pai, sua mãe, falando de Deus, fazendo a obra de Deus, é uma pessoa envolvida com o mundo, né? Entre aspas, a gente fala assim, o mundo, né? Por quê? Porque o mundo, né? Aquilo que está fora do nosso lar, né, para fora da nossa porta, é o mundo. Tudo que você pode dar de cara, ouvir, aprender, né, com pessoas que não têm a direção de Deus. Pessoas usadas pelo maligno. Ou nós temos duas opções: ou a gente é templo do Espírito Santo, ou a gente é templo de Satanás. Em algum momento da nossa vida, do nosso dia, Satanás pode entrar e fazer a obra dele, que é maligna. Não existe nada que provenha de Satanás que não seja maligno. A mentira, a prostituição, a fofoca, o roubo, o assassinato, o vício, isso não é de Deus, isso é de Satanás. O espírito maligno, o espírito das trevas, que conduz a pessoa para o erro, para a maldade, para tudo que desvia da santidade, da pureza de Deus. Isso tem que estar muito esclarecido dentro de cada um de nós. Embora a gente queira estar com o compromisso de ser o templo do Espírito Santo, em algum momento Satanás consegue espaço e faz a obra dele através de nós. Ele é o ladrão, ele é o maligno em todos os sentidos. Então a gente identifica isso, né, como o mundo. Tudo que não presta, que tem no mundo, que seja Satanás oferecendo, não provém de Deus. E uma casa, um lar, uma família que não tem
os princípios de Deus e luta para se manter na presença de Deus, ela vai funcionar direcionada por Satanás. Então, quando forma-se uma congregação, uma denominação, aquela pessoa, né, intitulada pastor, diretor, seja lá qual for o termo que se use, aquela pessoa tem um compromisso com o reino de Deus, que é se fazer usado por Deus para ensinar a outros. Às vezes tem a sua própria vida como exemplo. Eu fui isso, eu fui aquilo, mas Deus me libertou, me converti, hoje eu não sou mais, hoje eu sou templo do Espírito Santo, eu estou aqui pregando a verdade. E outros nasceram já dentro de um lar, né, direcionado pelo Espírito Santo, não se submeteu ao mundo, né? Tem outro exemplo, tem outra formação espiritual dentro do seu lar. É uma raridade isso, mas existe. Bom, então, quando a gente se compara ao porco, é aquele porco sujo, sabe? O animal em si, ele não é sujo, né? Mas se o seu dono deixá-lo num chiqueiro sujo, onde não faz a higiene, onde não dá uma comida limpa, bem selecionada, aquele animal é tratado de porco e o que mais caracteriza ele é a sujeira. Então, às vezes, a pessoa está assim, suja. A malignidade é o que prevalece na sua vida. Ela não tem nada de bom, assim, no seu modo de ser, no seu modo de falar. Ela é aquilo, aquela sujeira, aquela podridão. Por isso que a gente, né, usou esse termo, né? A igreja começa como um chiqueiro de porco. Pessoas sujas lá dentro. Então, essa liderança, né, limpa, purificada pelo Espírito Santo, que está ali como templo do Espírito, para ser usado pelo Espírito Santo, vai direcionar esse povo, vai ser a boca de Deus, o representante de Deus para ajudar aquela pessoa a sair da sujeira. Isso não significa que em algum momento ele também não possa cair numa tentação e errar na vida, mas considerando a maioria, né, das suas qualidades, ele está ali para ser usado, para direcionar. Ele tem que ser o modelo, ele tem que ser o exemplo. Se ele permanecer sujo, ele não tem moral, né, não tem autoridade para estar ali repreendendo o mal, o erro dos outros. Mas se ele está para ser usado por Deus, ele vai passar coisas boas. Ele não é perfeito, mas o Espírito Santo que vai estar nele, usando ele, é perfeito para ensinar coisas boas, lícitas, para aqueles que estão interessados em se limpar. O porco que quer sair da sujeira, da lama, né? Quer se limpar. Então, Deus tem poder para isso. Esse desejo ardente no nosso coração de se purificar, de ser lavado pelo Espírito Santo, sabe? Sair das trevas para a luz. Esse desejo tem que estar constantemente dentro de cada um de nós. Quando a gente nasce de Deus, a gente já tem uma vida menos, né, suja. O Espírito Santo é quem prevalece ali naquele ser. Se ele se desviar um pouquinho e der lugar para Satanás, Satanás usa sim, e aquela pessoa em algum momento da sua vida comete um erro que nem esperava, nunca desejou fazer aquilo, mas vacilou e Satanás conseguiu. O que tem que ser feito? Se arrepender, mostrar para Deus, eu não pertenço a Satanás, eu pertenço ao Senhor. Eu não quero Satanás na minha vida, eu quero o Senhor.
Se arrepender, buscar a força espiritual, a presença do Espírito Santo mais intensa e permanecer com o Espírito Santo para não continuar no erro. Mas, se aquela pessoa, né, suja, que desde sempre leva uma vida só de coisas, de atitudes, de comportamento errado, não se arrepender, não desejar se limpar, ele vai viver e morrer sujo. É aquele porco que não quer se limpar. Então, é essa a missão da Igreja do Senhor, que não é o templo, a denominação, mas o grupo de pessoas que ali estão se reunindo, congregando. Tem que haver esse interesse em comum de se limpar, de ser templo do Espírito Santo, de ser de fato representante de Deus dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança, dentro da igreja. Quem é de Deus faz a diferença de forma positiva. E ninguém tem o direito de julgar, de condenar, de apontar o dedo para aquela pessoa, né? Se a pessoa que erra sempre esteve corretamente, sempre teve uma boa conduta, sempre foi usado por Deus e fraquejou em algum momento, caiu ali e cometeu aquele erro. Deus é Deus para limpá-lo e purificá-lo. E quem é o outro, né? Que sempre esteve na sujeira, nunca mudou. Tem o direito de julgar, de condenar aquela pessoa? Não, jamais, né? Então, que isso fique bem resolvido. Você que é de Deus, que sabe que Deus é contigo, que Ele está dentro de você. Você não deixe Satanás e nem os que andam com ele te acusar, te diminuir, te desprezar. Se arrepende, recomeça e vai em frente. E se tu uma bênção. Aleluia!